A gente vai dar continuidade aqui na exposição de Atos para você. Não sei se vocês lembram das pregações passadas, né? Nós estamos vendo aqui a narrativa de Paulo na prisão. Então, Paulo está preso debaixo da custódia romana, ali em Cesareia, num período mais ou menos aí, os estudiosos, entre 57 e 60 depois de Cristo. E a gente vê que ele estava pregando a palavra, ele é preso, linchado ali, e colocam ele na prisão. Ele entra em contato com o governador Félix ali, ele tem a oportunidade de se defender, de falar o porquê, o que ele estava fazendo ali, apenas pregando, e mesmo assim não adianta. Mesmo assim ele pregando e falando que ele não tinha culpa de nada, ele continua preso. E aí passa-se um tempo, 2 anos aí, que ele fica preso, Félix é sucedido, entra um novo homem no lugar dele, o Festus. Esse Festus vai falar com ele, resolve alguma coisa? Não, continua preso. Aí o Festus, aí, em seus momentos palacianos, né? Momentos da alta estirpe, aí ele está conversando com um tal de rei Agripa, e aí conversa vai, e ele fala que ele estava com Paulo ali debaixo da custódia dele. E o rei Agripa quer conhecer esse homem, quer falar com ele. E aí o rei Agripa falou, quero conversar com ele. Aí falou, tá bom, então você vai conversar com ele. E aí rei Agripa vai todo luxuoso, com toda a pompa que o palácio ali naquele período demonstra, chega para conversar com Paulo. E aqui começa o nosso texto. Esse resumão super breve foi o capítulo 24 e 25, que vocês viram nos domingos anteriores. Agora nós vamos ler o capítulo 26. Então eu peço que vocês abram sua Bíblia e nós vamos começar a ler esse capítulo. Todos acharam? Ok, vamos ler. Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque está bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Verso 6. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autoridade do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra, a fim de castigá-los e tentar forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei aí a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor,
Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-lo das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Versos 21. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdade e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peça a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia estar posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Vamos orar? Soberano Deus, te louvamos porque estamos aqui como tua igreja, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome. Te louvamos porque temos o privilégio, Senhor, e essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, de lermos a tua palavra, as escrituras sagradas que o Senhor deixou para nós, e estudarmos neste momento. Que o Senhor possa estar, através do teu Espírito Santo, me conduzindo para expor tudo o que o Senhor quer que cada um que está aqui ouça, Senhor, incluindo eu. Nos ajuda nesse processo de santificação, Pai, que a gente não apenas ouça o que vai ser falado hoje aqui, mas que nós consigamos colocar em prática em nossas vidas, que a nossa forma de pensar, que a nossa forma de agir tenha uma mudança drástica ao ouvir a tua palavra, que haja de fato arrependimento diante dos nossos pecados e que a gente mude toda a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa me usar de acordo com a tua soberana vontade, Senhor. Te agradecemos, te louvo e te bendigo, Senhor. Tu és soberano sobre todas as coisas, Deus poderoso e Deus que se relaciona conosco, se relaciona conosco e se faz presente em nosso dia a dia. Muito obrigado por isso, Pai. Essa é a minha oração, no teu santo nome que eu oro. Amém. Pronto, lemos um capítulo inteiro. Tá todo mundo acordado? Tá, né? Às vezes é cansativo, mas assim, graças a Deus. E que capítulo maravilhoso. A gente já está caminhando para o encerramento aqui desse episódio de Paulo, que começou ali no capítulo 24, e vamos ver aí o que vai acontecer com ele no final. Não aqui, nos próximos capítulos você vai ver, tá bom? Na sexta-feira no Globo Repórter. Não percam, brincadeira, gente, no próximo domingo, se Deus assim permitir.
Mas a gente vê aqui que Agripa chega para Paulo para ouvir a defesa dele. Ele está curioso, ele quer saber o que esse homem, que está preso já há 2 anos, e está preso há 2 anos, sem ter feito nada de errado. O texto fala que Félix deixou ele preso apenas para deixar os judeus satisfeitos, para não ter briga. Então, ali, para não ter briga com os judeus, eu sei que esse homem aqui não é culpado, não fez nada de errado, mas vamos deixar ele preso? Quem é ele, né? Quem é ele na fila do pão? Deixa ele ali preso e todo mundo sai bem, eles não vão causar problema no meu governo e todo mundo sai feliz. Então, Agripa quer ouvir esse homem. E a primeira coisa interessantíssima que Paulo já começa falando é aquilo que nós estamos altamente acostumados a ouvir e a prestar atenção e a tentar colocar em prática no nosso dia a dia como cristãos. O que é? O nosso bom testemunho. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui, que esse texto me faz refletir, vai ser a esperança que mantém firme. A esperança que manteve Paulo firme, independente da situação que ele passava. A esperança que manteve ele firme esses 2 anos preso injustamente, porque ele não fez nada. E a primeira coisa que ele já vai levantar, antes de ele mostrar qual é a esperança dele, é justamente isso, o testemunho dele. Ele chega e começa a falar: os judeus bem sabem, bem me conhecem, quando eu era criança, o quão eu era fervoroso, adepto da lei, o quão eu levava a sério a lei que foi dada para Moisés. Eu era fariseu, rigoroso ali na seita mais rigorosa que tem. E a gente sabe como é que os fariseus são, eu ia falar chatos, mas não é chatos, rigorosos naquilo que eles acreditavam. Tem um historiador, Flávio Joséfo, bastante importante, ele falava que os fariseus são descritos como um grupo de judeus cuja reputação excedia o resto da nação. Se refere à observância da religião e que eram expositores precisos da lei. Olha que interessante, Paulo levantando primeiramente o seu testemunho, um testemunho de um homem íntegro, um testemunho de um homem que se manteve e obedecia à lei antes mesmo de ter um encontro com Jesus Cristo. Eu acho bem legal isso, porque eu falei que nós constantemente ouvimos isso, sobre o nosso bom testemunho que nós devemos dar onde nós estamos. E nós ouvimos, às vezes nós colocamos em prática, mas a gente não vê a profundidade e a importância que é nós termos um bom testemunho diante daqueles que estão nos observando. Paulo, por causa desse testemunho dele, de ser um homem que guardava a lei, um homem que observava ela e era rigoroso naquilo que a lei de Moisés ensinou para ele, ele falou com todas as letras: os judeus bem sabem de como eu era fariseu e guardava a lei, eu fui treinado por Gamaliel, um dos maiores rabinos ali da época. Eu não sou culpado pelo que eles estão me acusando. E se você perguntar para eles, eles vão falar isso também. Eles vão falar que o cara, Paulo, era o cara. E isso é bem interessante. Eu estava estudando, eu achei legal isso, demais. Na prática, a gente muitas vezes não observa o nosso bom testemunho como cristão. Nós entendemos, nós ouvimos, mas será que, como Paulo, você em algum momento, quando você for injustiçado, você vai poder falar: olha o meu passado, e vocês vão saber que eu não sou culpado de nada do que vocês estão me acusando. Vocês vão saber que eu não sou culpado de nada, de nenhuma calúnia, nenhuma injustiça que vocês estão levantando contra a minha pessoa. Será que, como Paulo, vocês e eu vamos poder fazer isso? Será que quando você está na sua escola, será que quando você está dentro de casa,
Será que quando você está aqui na igreja mesmo, ou no trabalho, ou quando você está dentro do ônibus, você pensa em dar esse testemunho, porque o seu testemunho está atrelado ao nome do Senhor, no qual você professa, que fala que é seu Senhor, seu Salvador, seu Remidor? Eu creio que essa é a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui. Mas para que a gente consiga colocar em prática esse bom testemunho e observar ele constantemente, Paulo mostra e aponta para uma coisa: ele tinha esperança. A esperança dele foi o que manteve ele firme em todos esses 2 anos. E o que é essa esperança que ele tanto fala? O texto, ele aponta aqui para o texto. É a promessa da vinda do Messias e o restabelecimento do reino de Deus. Aquilo que as 12 tribos, desde o Antigo Testamento, esperavam ansiosamente. O Messias vir para restaurar as tribos de Israel. O Messias vir para libertar eles do jugo que eles estavam constantemente nessa situação. A gente vê no jugo dos egípcios, a gente vê ali em guerra depois com os cananeus, depois a gente vê em jugo com os babilônicos, com os medo-persas, depois a gente vê em jugo debaixo dos romanos. Eles esperam ansiosamente por isso, a vinda desse Messias que iria restaurar a situação de Israel. E ele fala: eu não sou culpado, porque isso que os judeus esperam, eu também espero. E é isso que eu estou proclamando. A diferença é que eu reconheço que tudo isso já se cumpriu em Cristo Jesus. Coisa que eles recusam, coisa que eles têm dificuldade de aceitar. A gente vê aí que o julgamento de Paulo não era por uma atitude errada, por ter se voltado contra a sua herança judaica. Na verdade, ele creu com todo o fervor nas promessas que Deus havia feito à nação de Israel. Foi o que eu falei. A promessa da vinda do Messias e o estabelecimento do reino de Deus. Paulo não rejeitou a esperança da salvação de Israel. Pelo contrário, ele viu a esperança cumprida na morte e na ressurreição de Jesus. Jesus ter ressuscitado dos mortos deu a Paulo a certeza de que todos os cristãos também ressuscitariam dos mortos e desfrutariam das bênçãos prometidas no reino de Deus. Era exatamente esta crença que estava causando toda a controvérsia a respeito dele. As autoridades judias negavam Jesus como a promessa do Salvador. E é por isso que eu falei nesse primeiro ponto, a esperança que mantém firme. Paulo foi injustiçado. Paulo foi acusado. Paulo foi preso. E isso eu só estou falando desse episódio, tá bom, gente? Porque a gente sabe em todos essa exposição que a gente teve em Atos para você, a gente viu o quanto ele sofreu. Apedrejado. Ó, uma lista de coisas do que Paulo sofreu. E tudo por causa da esperança que ele tinha. A esperança do Messias. A esperança daquele que viveu, daquele que morreu e ressuscitou. A esperança daquele que resgatou ele e todos aqueles que têm uma fé em Cristo Jesus da escravidão do pecado. Foi essa fé que ele tinha. Essa era a esperança que mantinha ele firme. A esperança nessa promessa que foi dada lá atrás. E aí eu gostaria de ler um texto com vocês. Eu sei que eu já li demais um capítulo inteiro, mas eu gostaria de ler um pouco desta promessa. Essa promessa, quando eu leio, ela me faz refletir muito sobre como eu estou vivendo a minha vida. E aí eu olho para a vida de Paulo, um homem que se manteve íntegro, um homem que se manteve firme,
independente de quem estava atacando ele. O que importava para ele era proclamar essa esperança que ele tinha. Era que outros ouvissem também. E tudo isso na certeza de algo que foi falado lá atrás e que se cumpriu, e ele reconheceu que se cumpriu em Cristo Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem, ou eu, se der tempo, Isaías 53. E esse texto, para mim, é maravilhoso. Eu vou ler aqui, para nós não... Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentando no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas nossas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Como um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão. Do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contando entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a esperança de que Paulo tinha tanta firmeza e tanta certeza. O Messias, que veio, tomou o pecado de cada um de nós, daqueles que professam e reconhecem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. E Ele seguiu adiante por causa disso. O Messias, a gente pode ver, Cristo Jesus, também foi injustiçado, mas por amor a nós, Ele continuou, para que o plano da redenção, que a gente vê lá desde Gênesis 3,15, pudesse se completar e se cumprir nele. Paulo também foi injustiçado, mas por amor a essa promessa, por amor a essa esperança, por amor a esse Messias que sofreu tudo o que sofreu, por amor dele, ele se manteve firme. Mesmo naquele período tão difícil de prisão, ele continuou alegre, proclamando a palavra de Deus. E eu gostaria de trazer, que a gente pudesse refletir.
nesse ponto. Vocês, com certeza, vão ser injustiçados em algum momento, se não estão sendo injustiçados já. Vocês e eu, com certeza, vamos sofrer por alguma situação, como Paulo sofreu. Mas como é que vai ser o posicionamento de vocês diante dessa situação? Vocês vão reclamar? Vocês vão querer buscar vingança? Vocês vão falar que a minha vitória vai ter sabor de mel depois que eu sair daqui? Ou vocês vão apenas entregar a situação na qual vocês estão passando nas mãos do Senhor? Vão entender que a justiça é de Deus. Não vão colocar a sua fé na justiça humana, que é limitada, mas na justiça divina, que é perfeita, santa e eterna. Essa vai ser a grande diferença de como nós devemos viver a nossa vida e como nós vamos nos comportar diante do que acontece à nossa volta. Eu gostaria que vocês, saindo daqui, observassem constantemente a vida de Paulo. Um homem que, com todas as palavras, poderia falar: vocês podem olhar para a minha vida passada, que vocês não vão achar nada de errado. Eu era fervoroso e guardava as leis de Moisés. E depois que eu conheci a Cristo, que eu tive um encontro pessoal com Ele, eu continuei da mesma forma, guardando as leis do Senhor, firme e proclamando a palavra dEle, onde quer que eu esteja. Sendo apedrejado, sendo expulso de cidade, ficando preso, falando que eu sou inocente, mas ninguém me escutando, mesmo assim, eu continuo firme, proclamando a palavra de Deus, porque a minha esperança me mantém firme. A esperança do Messias que eu tenho me mantém firme. E a gente vai caminhando. Não só a esperança dele o mantinha firme. O testemunho dele também era muito importante. E aí a gente entra no segundo ponto, que vai ser o testemunho que persevera. A gente vai ver aí desde o capítulo, do verso 9 ao verso 23. Paulo falou aquilo que era a esperança dele, aquilo que dava razão e base para ele continuar. A promessa do Messias, a restauração que o Messias traria, trouxe ele para ele e traria de forma completa mais para frente. E isso fazia ele continuar adiante. Isso permanecia ele firme. Mas ele também tinha um testemunho de vida dele. E Paulo, se você for ver toda a história de Atos aqui, ele não perde tempo. Quando ele tem que dar o testemunho dele, ele dá. Ele deu ali no capítulo 24, ele continua dando aqui, e aí ele fala, hoje eu estou leitor. Vamos lá. Verso 9, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga em sinagoga para outra, a fim de que castigá-los e tentá-los forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. E aí, numa dessas cidades, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhante como ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só trará mais dor. Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituir o servo e testemunho do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados
e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha aí, então a gente viu que Paulo, em seu fervor pela lei, ele chegou até perseguir os cristãos. E aí nessa perseguição, ele tem um encontro com o próprio Cristo Jesus. E aí Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me perseguiste? E aí a partir daí a gente vê uma transformação de vida, uma transformação de atitude de Paulo, tendo encontro com o próprio Messias, aquele que ele aguardava tanto, aquele que as promessas tanto apontavam e que ele não reconhecia. Agora ele consegue reconhecer isso. E aí, a partir daí, ele tem uma mudança drástica de vida. De fato, ele se arrepende de tudo que ele fez. E aí abre parênteses aqui, só para seguir a linha do meu querido pastor Wesley. Arrependimento, tá bom, gente? Vai apontar para uma mudança de atitude de verdade, tá? Às vezes você está em erro aí constantes e você fala: Senhor, eu me arrependi. Se você não muda a sua atitude, se não existe uma transformação de vida em você, não é arrependimento. Pode ser remorso, pode ser qualquer outra coisa, mas arrependimento não é. Se você não muda a sua forma de agir perante aquele seu pecado, você não está arrependido dele. As Escrituras deixam isso bem claro. E a gente vê isso até na vida de Paulo. Um homem que matava cristão, um homem que prendia cristão. E quando teve o encontro com Cristo, mudou do nada. Foi uma mudança como um milagre de Jesus no casamento, da água para o vinho. Ele de fato transformou a sua vida. Agora ele entendia qual era a missão dele: proclamar a palavra. Proclamar as boas novas da salvação para todos aqueles que precisavam ouvir. No caso dele, os gentios. Abrindo nós. Tem algum judeu aqui? Não? Todo mundo gentil, todo mundo no mesmo barco. Todos nós, graças à bondade e misericórdia de Deus, que levantou homens para pregar o evangelho, podemos ter acesso à palavra dele hoje. E aí você me fala, na sua vida aí: poxa, Alan, eu não sei evangelizar. A gente vai ter missões aqui, tem a nossa querida ministra Bruna que vai fazer ali, vamos pregar ali na avenida. Eu não vou porque eu não sei pregar. Eu não vou conseguir falar do pecado que entrou no mundo, o plano da redenção, de tudo que Deus fez pela humanidade, que culminou na pessoa de Cristo Jesus, e que aqueles que creem em Jesus são salvos. Eu não consigo falar isso, eu vou gaguejar, eu tenho medo, eu sou tímido. Dê o seu testemunho de vida. Fale daquilo que Deus transformou na sua vida. Deus vai usar isso para transformar outras pessoas também. Você pode não ter a desenvoltura para falar todo o evangelho em 2 minutos, fazer aqueles resuminhos que tem pessoas aqui que são peritas e mestres em fazer. Tem até um colarzinho. É um colar? É um colarzinho. A pulseira. Se me der aquela pulseira, eu não sei falar. Eu sei falar, mas o que é essa pulseira? Eu não sei, mas tudo bem. Se você tem toda essa dificuldade, pregue do seu testemunho. O que Deus transformou na sua vida? Quem era você antes de conhecer a Cristo Jesus? Quem é você agora que teve um encontro com o seu Salvador? Fale disso. Fale do seu testemunho. Paulo fez isso. Paulo teve várias oportunidades de falar de tudo que Deus fez durante toda a história da humanidade. Mas ele também falou do testemunho dele. E você pode pensar que o seu testemunho é muito simples, mas ele pode transformar, através dele, Deus pode transformar vidas.
Não minimize aquilo que o Senhor fez na sua vida. É muito maior do que a nossa vã racionalidade consegue pensar. Não dá para colocar o que Deus pode fazer numa caixinha. Pregue. Se você consegue falar das boas novas da salvação, fale. Se você tem vergonha ou tímido, fale do seu testemunho. Também você vai estar falando das boas novas da salvação. Você vai estar falando daquilo que Deus fez em sua vida. Paulo falou isso aqui na frente do rei Agripa, Paulo falou isso aqui na frente do Félix, mas fale. Ele falava a todos que ele tinha oportunidade. E foi para isso que nós fomos chamados, para dar um testemunho que vai perseverar independente da situação. Independente se você é injustiçado como ele foi, ou se você está sofrendo, ou se você está desanimado, fale do seu testemunho. Foi para isso que nós somos feitos, glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que nós somos chamados, essa é a nossa missão. A gente vê lá a grande comissão, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Para todos. Todos que nós tivermos contato, nós temos que pregar. Se você não consegue falar, faça que nem Paulo, pregue com a sua vida. Uma vida íntegra, uma vida que debaixo da vontade do Senhor, uma vida que aponte para Cristo Jesus. É isso que a gente consegue ver aqui com Paulo, nessa situação toda que ele está passando. Uma fé baseada numa esperança que deixava ele inabalável, independente do que ele estava passando, e um testemunho que ele dava a todo momento, por amor daqueles que não conheceram a salvação de Jesus. E é interessante ver aqui que ele fala do resplandecer da luz mais do que um sol. Eu acho isso muito legal. Porque se não tiver uma ação do Espírito Santo, todos nós, antes de conhecermos a Deus e entregarmos a nossa vida, nós somos cegos. Por mais que a luz esteja aqui, por mais que a luz tenha se feito carne, a gente não conseguia enxergar, porque somos cegos. O pecado tampou os nossos olhos. E é por isso que nós precisamos pregar. É por isso que nós precisamos dar um testemunho, para que o Espírito Santo possa agir e para que outras pessoas possam novamente serem libertas e que seus olhos possam se abrir novamente, para ver essa luz que resplandece mais do que o sol que nós vemos quando acordamos às 5:30 da manhã para ir trabalhar. É isso que nós precisamos fazer. E isso que tudo que Paulo fez, o que eu estou falando, vai se confirmando ao longo do capítulo. E aí a gente entra no nosso terceiro ponto aqui, só para finalizar, que vai ser o convencimento da palavra. Depois que Paulo fala tudo isso, Festo vai interromper Paulo. E aí eu sinto as dores de Paulo, tá bom, gente? Porque ele fala: Paulo, fica quieto, homem. As muitas letras estão te deixando louco. Está estudando demais. Eu sinto a dor. Tem gente que fala isso para mim. Brincadeira, tá? Ninguém fala isso para mim, não. Mas que interessante ver isso. A gente vê que a oposição que as pessoas vão ter quando a gente pregar o Evangelho. Eu não vou entrar muito nessa questão das muitas letras estarem deixando ele louco, mas Paulo tem certeza. Depois que ele é interrompido e ele sofre essa oposição, ele fala: não estou ficando louco. Estou apenas falando aqui o que eu acredito, a minha fé e a minha esperança. Então, o que a gente, olhando a situação de Paulo, aceitem, é a realidade. Nós, como cristãos, vamos sofrer muitas oposições. Muitos vão chamar vocês de loucos. Muitos vão falar que você não sabe o que você está falando ao ver isso aqui. Muitos vão falar que quando você começar a pregar o Evangelho, que vai falar: isso aqui, foi homens que escreveram.
passou-se muito tempo, foi alterada. Isso aí não reflete a palavra de Deus. Você está sendo enganado. E aí, como é interessante você estar firme na palavra. Como é interessante e importante você estudar cada vez mais, para você conseguir ter certeza daquilo que você fala e você conseguir defender aquilo que você acredita. Porque se você não tem um conhecimento, uma profundidade na palavra de Deus, você vai ser levado por qualquer vã doutrina. Eu tenho um professor, e muitos aqui que estudaram no seminário também tiveram, eu gostei muito dessa frase dele e eu guardei para mim, né? É o pastor Antônio Alberto. E ele falava que uma vez ele disse que ele é firme na palavra, né? E fala assim: ó, você é muito quadrado. Você é muito quadrado. Para com isso. Aí ele fala: é bom ser quadrado mesmo. É bom ser quadrado que aí eu tenho base. Não é qualquer coisa que me faz mudar de ideia ou me tira do caminho. Se você é redondo, qualquer coisa te leva. Você não tem base, você sai rolando. Bateu um vento, você sai rolando. Você não tem base daquilo que você acredita. Paulo era quadrado. Paulo tinha base naquilo que ele acreditava. Paulo tinha firmeza. E ele pregava com ímpeto. Não tinha medo de pregar o evangelho. Seja para gente simples, como ele fala aqui, seja para gente importante. Ele estava pregando o evangelho. E o mais bonito disso tudo é que mesmo com toda essa injustiça que ele passou, com esse sofrimento que ele passou, o desejo dele era um. E aí eu vou ler rapidinho aqui. Quando ele fala com Agripa, né, ele coloca o rei Agripa ali numa situação comprometedora, né? Então ele fala, verso 29, verso 28 para ficar mais claro. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem as algemas que me prendem nessa prisão. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como todos os que também estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. Eu acho sensacional isso. Não sei vocês. Um homem que sofreu, um homem que apanhou, um homem que foi injustiçado, um homem que falava, eu sou inocente, eu não fiz nada de errado. Tá, mas tu vai ficar na prisão, fica aí um pouquinho mais. E o desejo dele era que aqueles que estavam ouvindo pudessem ser que nem ele. Que nem ele como? Salvos em Cristo Jesus. Que pudessem olhar para esse Cristo e entregar a vida deles e serem libertos do reino de Satanás para serem submissos diante do Senhor de todas as coisas. Esse era o desejo de Paulo. Será que quando alguém fala mal de vocês, será que quando levanta uma mentirinha, caluniando, será que vocês e eu temos esse mesmo pensamento de Paulo? De ficar calmo, de entregar na mão de Deus e orar por aquela pessoa para que ela entregue a vida dela e que ela também seja salva que nem você? Ou você está praguejando para que caia um raio na cabeça dela, que nem no Antigo Testamento ali, chamas do céu, se você foi na época dos gregos, que Zeus lance um raio e fulmine ela? Será que você faz isso? Ou você fala que, seja agora, seja depois, não importa. O importa é que você entregue sua vida ao Senhor e Salvador Cristo Jesus. Esse era o desejo de Paulo. Eu quero dar apenas um exemplo, só para a gente finalizar, né? Alguém aqui já leu ou assistiu O Conde de Monte Cristo? Já? Gente, eu queria fazer um paralelo com esse.
que sensacional. Se você não leu, leia. É um livro incrível. Ele é ali do Alexandre Dumas, é um clássico da literatura francesa. E ele conta a história de um jovem marinheiro, né, chamado Edmond Dantes, de 19 anos. Eu vou resumir bem, tá? E ele é injustiçado por causa de alguns outros marinheiros que têm inveja dele. Falam que ele é espião ali de Napoleão Bonaparte. E aí qual é o resultado disso? Vai para a prisão. E aí nessa prisão ele fica por 14 anos na prisão. Por causa de uma injustiça, uma mentira levantada contra ele. E ele perde a amada que ele tinha não dá certo, e a amada casa com o homem que levantou a mentira contra ele. É uma novela mexicana ou francesa, é um negócio incrível, mas ele vai para a prisão, e ele fica 14 anos lá, e lá ele conhece um padre, e esse padre, esqueci o nome dele, calma aí, Abade Faria, quase que eu esqueço. E esse padre começa a ensinar muitas coisas para ele. Imagine 14 anos na prisão para você não ficar louco, né? Você sabendo que é inocente, você sabendo que não fez nada de errado, e você está lá pagando por um erro que não é seu. E aí ele começa a ocupar a mente dele, aprendendo várias coisas. O padre era poliglota, conhecia várias coisas, e começa a ensinar para ele. Mas não só isso, o padre mostra a localização de um tesouro para ele. Eita, como eu queria achar o mapa do tesouro. Eu sou meio nerd, né, gente? Eu fico imaginando, eu fico vendo essas histórias e falo assim, ai, como eu queria achar o mapa do tesouro. Sair em grandes aventuras, de Cubatão para Santos, né? E achar um tesouro e ficar rico. E aí ele tem essa oportunidade. Antes de eles fugirem da prisão, eles falam assim, vamos fugir. A gente não vai não vamos falar que a gente é inocente. Então vamos fugir. Antes dele fugir, se você for ler, acontece algumas coisas, não vou dar spoiler, mas a gente, já quase estou dando alguns, mas a gente vai ver que a atitude dele, depois que ele sai, é uma atitude de vingança. Se você for ler, você consegue extrair outras coisas também, mas uma das coisas que está no coração dele é a vingança contra aqueles que fizeram mal a ele. E a gente vê esse paralelo com Paulo. Eu vou mais além, eu tenho outro exemplo. Eu vou falar que nem Paulo. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou nerd, geek, gosto de cultura pop, né? Gosto bastante. Tem um outro exemplo. Existe uma saga aí bastante famosa, que eu já li. Eu não vou perguntar se alguém leu, tá bom? Para ninguém ir para o gabinete. Talvez eu vá depois. Mas existe uma saga aí chamada Harry Potter. E tem uma história bastante interessante nela. Tem um personagem chamado Sirius Black. E aí você vai conhecer a história dele. Ele tinha grandes amigos quando ele era na infância dele. E aí eles crescem. E aí nesse momento um dos amigos trai eles. Por causa de poder, de querer crescer, ser importante. E trai eles. Qual é o resultado disso? Desses 4 amigos, um deles, junto com a esposa, morre. E aí esse Sirius Black quer vingança. Assim, vou acabar com esse cara que nos traiu. E ele vai lá para acabar com ele. E esse amigo que traiu eles consegue, mesmo assim, incriminar o Sirius Black. E ele vai para a prisão. E ele vai para uma prisão onde ninguém escapa. Ninguém escapa. E ele passa na prisão por 12 anos. Fica 12 anos sabendo que ele é inocente, fica 12 anos sabendo que aquele que incriminou ele e aquele que é responsável pela morte dos melhores amigos deles está livre, e ele fica lá. E aí, em determinado momento, ele consegue escapar. E qual o desejo do coração dele? Se vingar também. Ele vai atrás daquela pessoa para se vingar. Alan, para que você falou todos esses paralelos? Para fazer esse contraponto com Paulo. O natural de nós, o natural de cada um de vocês, e o meu natural, é que quando nós sofremos alguma calúnia, alguma afronta,
alguma coisa que nos deixa chateados ou nos prejudica de alguma forma, o nosso coração vai ser também prejudicar aquela pessoa. Você pode falar que não, mas no íntimo, se você passar, você vai assim, miserável. Não acredito que ele fez isso comigo. Se eu pego ele, não me dá força, pai. Se me der força, eu acabo com a raça dele. Me dá paciência no Senhor. No seu coração, em algum momento você sente isso. Mas Paulo nos mostra que pode ser diferente. Paulo nos mostra que não importa o que aconteça com você, o seu coração tem que estar firme em Cristo Jesus. Tem que estar firme em todas as promessas que Ele fez por você através das Escrituras Sagradas. E mais do que isso, o seu coração tem que desejar que até aquele seu ofensor também encontre a salvação em Cristo Jesus. Foge totalmente da nossa realidade. Foge totalmente de uma realidade daqueles que não conhecem as boas novas da salvação e a transformação que só Cristo Jesus causa. Mas nós podemos fazer isso com a força do Espírito Santo. E é isso que Paulo nos ensina. E aí vamos caminhar para o final. Só queria falar algumas coisas, tá bom? Paulo aguardou 2 anos sem solução. Testemunhou e a situação não se resolveu. A verdade, é o que eu falei já no começo, é que a esperança na justiça deste mundo é limitada. O importante é confiar na justiça divina, onde nossa esperança deve ser firmada. Se você acha que a justiça desse mundo vai te salvar, não vai deixar ocasionar nada de ruim com você, se você acha que a justiça desse mundo vai fazer a igreja seguir adiante, vai proteger a igreja do mal, não. A justiça desse mundo não vai fazer nada disso. Não é justiça mundana, não é política, não é governantes humanos, nada disso vai fazer você ficar firme ou te salvar. O que vai te salvar, o que vai te manter firme, vai ser a justiça eterna. A justiça que vem de Deus. Uma justiça santa, perfeita, que só o Senhor pode proporcionar. Mais uma coisa, como Paulo falou, não importa se é em pouco tempo ou em muito, é o poder de Deus. O seu desejo é que todos sejam mensageiros do Evangelho, livres para pregar o Evangelho através do seu testemunho. Não fique pensando que eu tenho que pregar e a pessoa tem que se converter. Não é no seu tempo. Você apenas vai plantar, ou você vai regar, mas quem controla todo o processo é Deus. Então não pense, vai ser em pouco tempo, vai ser em muito. Não. Pregue o Evangelho. Foi para isso que você foi chamado. Como vai ser desenrolado isso na história ou na vida das pessoas para a qual você está falando, do seu testemunho de vida, das boas novas da salvação, é o Espírito Santo que vai conduzir. E isso não cabe a vocês, isso não cabe a mim. O que cabe a nós é apenas fazer aquilo para o qual fomos chamados. Falar das boas novas da salvação. Seja com palavras, seja com a sua vida. Tudo bem? Intrepidez de Paulo, sempre pronto para pregar o Evangelho. O cristianismo não vai ser algo baseado apenas em experiências pessoais. Ele é algo concreto. Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou e hoje Ele vive. Essa é a base da nossa fé. Essa era a base da fé de Paulo que o manteve firme em todo o sofrimento que ele passou. E essa vai ser a base da fé que vai manter você firme em todo o sofrimento que você passar. E por mais que nesse mundo o sofrimento não passe, tudo bem. Cristo Jesus é o suficiente. Lá na eternidade, você vai passar com ele por toda a eternidade, e isso é o que vale a pena.
Então, que a gente consiga aprender com Paulo, a que a nossa esperança nos mantenha firme, que o nosso testemunho de vida persevere cada vez mais, e que a gente entenda que a palavra convence. É o Espírito Santo que age, e com isso você consiga fazer aquilo no qual você foi chamado. Pregar em tempo e em fora de tempo as boas novas da salvação de Cristo Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida a esse Messias tão esperado desde os primórdios da nossa história, você tem esse momento para entregar. Um Deus que por amor aos seus se fez carne. Um Deus que tomou todos os seus pecados e morreu na cruz, sofreu tudo o que sofreu por cada um de nós. É algo que não dá nem para conseguir entender em toda a sua profundidade. Uma vida que hoje a gente só consegue viver porque Ele morreu por nós. Isso sim vale a pena. Isso sim vale a pena, uma vida desse jeito. Então, que Deus abençoe vocês e que nós juntos possamos perseverar em todas as injustiças e dificuldades que nós vamos passar neste mundo, porque é um mundo corrompido pelo pecado. Mas sabemos, pela palavra do Senhor, que um dia tudo isso vai ser extinguido, todo esse pecado, um reinado de justiça eterna, onde vamos estar glorificando o nosso Senhor por toda a eternidade. Amém? Deus abençoe, gente.